Pois é, vamos falar sobre o que já sabíamos, o problema dos estrangeiros no São Paulo, né? Eu sou Roberto Guidoni, repórter e comentarista esportivo, e vamos falar dos 8, agora 7 já com a lesão do Ferrarese, estrangeiros que estão no time do São Paulo. E, bom, começando por eles, eu queria falar dos valores que foram gastos ou ainda serão gastos, né? Alguns foram já pagos, outros serão pagos com o passar do tempo. Mas, pois bem, começando pelo Alan Franco, né? Talvez a grande contratação desse ano, que chegou por 13 milhões de reais, então será pago no decorrer dos anos, né? Ainda não se sabe como é que o São Paulo vai pagar esse valor para o Atlanta City, né? Atlanta FC, que ele veio lá dos Estados Unidos, 13 milhões de reais. Todos os valores eu coloquei em reais, tá? Apesar de eu saber que os valores foram pagos teoricamente em dólar ou em euro, mas eu vou resolver converter para ficar mais próximo da gente. O Seba Mendes, que veio teoricamente de graça, mas não veio de graça, né? Veio por 5,3 milhões em luvas. Imagino eu que essas luvas estão dissolvidas no tempo de contrato dele, né? Geralmente se faz assim, mas 5,3 milhões. O Gabriel Neves, né? Ele veio por 8 milhões, também em luvas, né? O jogador tinha o próprio passe e ele meio que se emprestou. Eu nem sei direito como é que esse negócio foi feito, tá? Eu nunca tinha visto isso daí, mas meio que o jogador comprou o próprio passe e se emprestou para o São Paulo e depois o São Paulo adquiriu os direitos dele. Eu não sabia que isso era possível, mas esses direitos foram adquiridos por 8 milhões de reais. O Galopo vem desse investidor fantasma, que até agora ninguém sabe quem é. E, bom, sei lá, cada um acredita no que quiser. Eu acho que, assim, o Casares, ele falou muito em transparência e realmente tá faltando, assim, ele tá devendo transparência, pelo menos nesse sentido. Porque, por mais que ele fale que tem um contrato, e nesse contrato tá lá com todas as garantias do clube, pelo que se tem informação até agora, só o São Paulo tirou dinheiro do bolso, tá? Esse investidor ainda não pagou nada. Vejamos como a coisa se dá, com os balanços financeiros que vão sair mais dia menos dia, vejamos como é que isso ficará. Mas não quero ter uma surpresa daqui a 1, 2 anos que na verdade só o São Paulo pagou pelo Galopo. Sinceramente eu acho que há uma possibilidade de que isso aconteça. O Caleri ele veio por 16 milhões de reais, então ok, valor bom até para um jogador do nível do Caleri, né? O Arboleda ele veio lá atrás, tá? Então era outra cotação, coisa assim. E ele veio por 6,5 milhões de reais, um valor baixo também. Se não me engano, foi 2 milhões de dólares, mas na cotação, convertendo na época, deu 6,5 milhões. O Ferrarese é empréstimo gratuito, né? Então, o único que veio de graça. E o Orejuela veio por 13. Sim, 13 milhões de reais. Absurdo, né? Sim, eu acho realmente um valor muito alto para o jogador que é o Orejuela. E convenhamos, não é como se não soubéssemos que ele seria esse atleta, né? Assim, ninguém esperava dele uma super estrela, sei lá, eu acho que foi a primeira contratação da era Casares e a galera estava empolgada, eu acho que queria dar uma resposta, assim, precisamos de um lateral direito, então traz esse cara aí e mostra que a gente não veio para brincar. Mas, convenhamos, o Orejuela, ele pertencia ao Ajax, né? Foi contratado, não lembro qual o clube de origem dele, mas ele veio lá do Ajax e não deu certo na Holanda. Ele sempre foi um jogador muito físico, tá? O grande valor do Orejuela em campo foi a parte física dele. E ele realmente ele tem velocidade, ele tem um porte bom no ombro a ombro, mas tem um problema. Que nada adianta, né? De nada adianta você ter realmente esses valores físicos se você não vai para o choque, se você não é um jogador mais, sabe, com mais vontade mesmo, sabe? Mais bravura, mais raça. Isso daí falta pro Orejuela. Então ele tem a parte física, ele não tem a parte técnica e ele não tem a parte de gana, né? De vontade mesmo, a parte mental, digamos assim, para chegar lá. Então é por isso que ele se tornou um jogador comum para baixo, sabe? Enfim, eu acho que, sei lá, na Série B talvez ele. Se bem que na Série B, se você não tiver um bom mental,
você não vai conseguir desempenhar bem lá, porque é muito difícil jogar, né? Difícil porque a qualidade é mais baixa, então você precisa compensar isso daí de algum jeito. E realmente, enfim, não sei onde é que o Orejuela poderia se dar bem. Talvez um ambiente que ele se sinta bem, e claramente o Brasil não foi um lugar que ele foi tão bem assim. A gente tem que lembrar que o cara foi rebaixado pelo Cruzeiro e depois pelo Grêmio. Aí o São Paulo falou assim, pô, tá aí um bom jogador. Ah, pois bem, né? Pois bem. É rir pra não chorar, né? Mas beleza. E vocês querem saber o valor total disso tudo? Quase 85 milhões de reais gastos com esses estrangeiros que hoje são um problema. E já são um problema há um tempo, né? E há um tempo também, volto a falar, já disse isso em alguns vídeos lá atrás, e, aliás, o primeiro vídeo do canal, eu disse que seria um problema, como é que a gente vai fazer, e eu imaginei lá que o Orejuela não teria chances, tá? Eu achava que dia hoje é dia 31 de janeiro, eu achava que hoje o Orejuela já teria sido emprestado para algum lugar, estaria no Curitiba, estaria no Atlético Goianiense, alguma coisa assim. Mas não, até porque esses times não são tontos, né? Eles não iam querer um jogador desses. Mas... Bom, o Orejuela está jogando, né, para minha surpresa, e eu já disse que tinha um problema. E lá, o primeiro vídeo do canal saiu no dia 31 de dezembro, salvo engano, então faz um mês, né? E lá eu falava assim, então, o Arboleda, ele já podia, desde o ano passado, ele já podia ter dado a entrada com o pedido para ser considerado brasileiro, né, a nacionalização dele. Ou cidadania dele, eu acho que é cidadania, enfim, não sei qual o termo certo, ou se eles são equivalentes, tanto faz. Mas o ponto é que até agora não tem nenhuma notícia que já foi dada entrada no documento. E aí eu vou falar assim, o que eu vi na imprensa, né, e o que eu pesquisei. Pelo que eu vi, o tempo máximo para sair uma resposta sobre esse documento dele, se ele será considerado brasileiro ou não, será considerado um jogador local ou não, é de 6 meses. Eu vi outras reportagens, tá? Que dependendo da situação pode durar até 2 anos esse processo. Ou seja, é um bom tempo. Por isso que o São Paulo já tinha que ter começado. Porque a gente vai começar o brasileiro e o Arboleda não será considerado jogador brasileiro ainda, né? Não, será considerado um estrangeiro ainda. Será que eles não perceberam ainda? O português do Arboleda tá tão bom que eles não perceberam que o Arboleda é equatoriano. Não sei. Eles não. O Belmonte e o Casares não entenderam que o Arboleda habla. É isso, sabe? Chega a ser palhaçada, né? O que eles estão fazendo lá? Porque, gente, o São Paulo tem um batalhão de advogados no clube, tá bom? Tem os advogados do time mesmo, não sei o quê. Eu tô falando da parte interna, do clube, assim. Uma coisa que nunca faltou lá dentro foi advogado, tá? Então, é advogado no conselho, é advogado na diretoria, é advogado que é sócio normal. O que não... Assim, tem mais advogado lá que na folha de pagamento do Paulo Maluf. Sem brincadeira, tem muito advogado no São Paulo. Por que não pega alguém lá, não é possível, algum desses advogados que é sócio do clube, ou que está no conselho, ou que está na diretoria, sabe lidar com esses casos? Provavelmente é especialista nesses casos. Ou tem no mínimo um contato para ajudar nesses casos. Gente, não. Tá, só um parênteses, como eu sei disso daí, eu fui sócio do clube, minha família é sócio do clube. Né? Tem muita gente que assiste aqui, que é do conselho e sabe disso. E eu fico maluco, pô. Eu fico maluco quando eu vejo uma coisa dessas. Sabe, o que está acontecendo? E o pior é que eles não vêm a público explicar a situação. Só se fala que não foi dada entrada ainda. Tá, mas por quê? Não tem uma boa justificativa, sabe? E é isso que incomoda a gente torcedor, né? A gente tá aqui de fora, porque... Pô, se desse uma boa justificativa, sabe? Ou sei lá, o jogador tá inseguro sobre isso, qualquer coisa, não importa. Não precisa nem ser uma boa justificativa, alguma justificativa. Mas não tem nada, a gente fica no escuro aqui desse outro lado. E é bizarro, é realmente bizarro a situação dos estrangeiros, a situação do São Paulo, e parece que é falta de planejamento. Tanto que, lá atrás, eu disse, olha, vai dar problema, a gente vai trazer esses jogadores, mas quem é que vai ficar de fora? Sabe? São jogadores que não precisavam. Por exemplo,
O Seba Mendes, que é um ótimo meio-campista, ele já mostrou que tem muita qualidade, deu um belo chute, né, no travessão, quase que faz um golaço no último jogo. Ele claramente, assim, claramente ele é muito bom, mas também claramente não era necessário. A gente tem jogadores para essa posição. Tanto que o Luan, por exemplo, é difícil dele voltar a jogar porque tem um cara já ocupando a posição dele. E o Luan é nosso melhor primeiro volante até a chegada do Seba Mendes, né? Enquanto, por exemplo, na lateral direita tem esse desfalque. Na zaga, a gente não precisava do Alan Franco. É claro que é um ótimo jogador, eu acho que é o nosso melhor zagueiro, sabe? Teoricamente, pelo menos, né? Claro que ele tem que ainda ganhar corpo, se integrar completamente ao time, a forma de jogar, mas teoricamente ele é o nosso melhor zagueiro. Só que a gente não precisava desse jogador. Então é falta de planejamento, porque já são dois atletas que são muito bons. Tá? E isso não é o questionamento. São muito bons, mas eles custaram quase 19 milhões, ambos juntos, né? 18 ou 19 milhões. E não eram necessários, enquanto a gente podia trazer outros jogadores, até mesmo brasileiros, para suprir essas necessidades. Ou então outras necessidades. Pô, você não sabe que o Igor Vinícius tem esse problema de pubalgia já há um tempo? Você não sabe que ele vai virar desfalque, mais dia, menos dia? Não sabe também que o Rafinha é um jogador mais envelhecido? Não sabe que o Moreira, além de ser um garoto, teve que passar por essa cirurgia? Não tem uma solução? O Natan, que foi emprestado para o Curitiba, assim, como? Quer dizer, não faz sentido o Natan estar fora do clube agora, já que ele seria outro jogador que poderia ter essa oportunidade, não é? Enfim, a gente traz esse Caio Paulista aí, que é um jogador que, convenhamos, não rendeu nem no Fluminense, assim. Sabe, pode até ser um bom jogador, mas ele vem por empréstimo ainda. Aliás, uma outra coisa estranha, né? Porque tem um monte de jogador por empréstimo, quer dizer, acabou o ano, metade do time vai embora. O Edson é outro que tá chegando por empréstimo. E aí, tem moleques da base pedindo passagem, pedindo minutos. O Patrick Lanza, por exemplo, que está na seleção sub-20, fazendo um bom campeonato lá, sul-americano sub-20, né? E aí não vai ter minutos, provavelmente, porque vai ser a quarta opção. Porque eu imagino que será o Wellington, depois o Caio Paulista, Lisieiro e o Patrick Lanza, como quarta opção. Sabe? Umas coisas que eu não consigo entender da montagem do nosso elenco. Eu acho que às vezes parece que como não conseguiu contratar o cara para a posição que devia, né? Contrata-se qualquer um para só mostrar que tá contratando, tá produzindo, né? Mas produzir errado não ajuda de nada, ainda mais um time como o São Paulo que está nesse momento desesperador financeiramente. É um momento desesperador. Os 13 milhões que a gente gastou no Orejuela, que estava na cara que não daria certo, faz falta, sabe? É isso que me preocupa. E, bom, vamos ver, né? Vamos ver se em algum momento... Será que antes de começar o Brasileirão, eles dão início ao processo de cidadania do Arboleda? Vejamos. E eu queria fazer com vocês... O GE, né, ontem lançou isso daqui, que é tipo uma tier list, né, deles, dos jogadores mais importantes. Aqui o que eles colocaram na tier list: Calera, Arboleda, Mendes, Alan Franco, Galopo, Orejuela e Gabriel Neves. Vamos ver, deixa eu ver. Não tem ninguém, foi um trabalho conjunto da redação deles. Mas eu vou fazer aqui minha tier list, né, de quais são os mais importantes. Em primeiro lugar, não tem nem o que discutir, né? Realmente o Calera, eu acho que ele é o nosso melhor jogador, assim, por muito. Então, e nosso melhor atacante também, né? Vamos ver se ele reencontra os gols. Aqui, no segundo lugar, a coisa já começa a ficar complicada, porque a tendência é justamente o Arboleda, pelo tempo que ele tem de São Paulo, né? Mas particularmente, eu acho que o Arboleda, ele não é um grande jogador, ele é muito esforçado, ele é um bom zagueiro, ele zagueira, né? Mas ele não é exatamente um grande jogador. Para efeito de comparação, vocês lembram do Mundial de 2005, né? Imagino que todos lembram. Mas a nossa zaga era Lugano, Fabão e Ed Carlos. Os três, assim, com todo respeito. O próprio Lugano é um ídolo de São Paulo, um jogador muito raçudo, né? Mas nunca foi um baita zagueiro, né? Ele nunca foi um Gamarra da vida, vamos, né, pegar esses zagueiros mais
icônicos, assim, um Sérgio Ramos, um jogador realmente extraordinário. Nunca foi. Ele foi muito raçudo, muito seguro, né, lá atrás. Passava ou a bola ou o jogador, os dois jamais. Mas enfim, eu acho que o Arboleda entra um pouco nesse patamar. Por isso que eu coloco em segundo lugar o Seba Mendes. Acho que ele é um jogador diferenciado realmente. Por mais que, volto a dizer, não é uma contratação que eu teria feito, ele é um grande jogador. Depois, o Arboleda pelos serviços prestados e por sua qualidade como zagueiro, que zagueira. O Alan Franco logo atrás, mas olha, sinceramente, podia estar muito bem o Alan Franco aqui em terceiro, porque antes de chegar eu já tinha dito, esse cara é muito bom de bola. Não precisa vir? Não, mas é muito bom de bola, é um baita zagueiro, tá? Então, o Alan Franco aqui em quarto lugar. E aqui a coisa começa a complicar, porque, obviamente, o Orejuela é o último lugar, tá? Todos sabemos disso daqui. Até o Orejuela sabe. Eu não torço contra ele, tá? Eu espero que ele seja muito feliz, mas em outro lugar. Eu realmente não quero mais vê-lo no São Paulo. É isso, apenas. Mas, bom, eu não sei, sinceramente, quem é que eu coloco em quinto lugar. Porque, para mim, o Galopo, ele é um bom jogador, ele tem um alto investimento, né? Então, espera-se que tenha retorno nesse investimento. Mas eu não acho que, de alguma forma, ele tenha rendido bem até agora. Fez aqueles 2 gols no jogo contra a Portuguesa, mas convenhamos, não sei se é parâmetro ainda. Eu precisava de mais jogos dele rendendo bem. E eu acho que aqui no Brasil ele ainda não achou sua posição. Na Argentina, ele jogava muito como esse meio-campista, esse segundo volante que entra mais na área, né? Esse segundo volante que chega realmente até o ataque, coisa que, sei lá, jogadores do Manchester City fazem, coisas que, não sei, o Modric, por exemplo, esse segundo volante, que, putz, comparar o Galopo com o Modric é quase uma ofensa ao futebol, né, mas o Modric, dependendo do jogo, dependendo da posição, da disposição tática, né, do time do Real Madrid, tinha partidas, né, hoje menos, mas tinha partidas que ele chegava muito ao ataque. O Valverde faz muito isso aí no Real Madrid, o Xhaka no Arsenal, que entra na área mesmo e busca fazer os gols. No Brasil ele não deu muito certo nessa posição e o Ceni está tentando encontrar um lugar para ele jogar. Vejamos, e desculpa pela comparação do Galopo com o Modric, mas gosto pessoal, para mim aqui entra o Gabriel Neves, apesar de entender que muita gente vai preferir o Galopo, muita gente vai colocar o Galopo até aqui na frente do Alan Franco, se bobear. Para mim, aí depois o Galopo, e por último, o menino Orejuela. É isso, vamos finalizar aqui, vamos ver, aqui ó, bonitinho. Pois bem, para mim essa é a tier list dos gringos aqui de São Paulo. Não sei vocês, o que vocês acham de tudo isso? Eu acho que é bizarro, tá? Assim, falar a real. Eu acho que é bem, bem bizarro a situação que o São Paulo está com esses gringos aí, assim, faltou uma planilha de Excel para organizar as coisas, pelo visto. Foi sendo contratado na base do improviso. Barulho de janela sendo aberta e fechada. Espero que não tenha saído do áudio. Mas é isso. Deixem nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Se vocês fizeram sua tier list, vocês concordam com a minha? Ou vocês trocariam alguma coisa? Deixa aí. Like, inscrição, tudo mais. Vamos São Paulo. Próximo jogo contra o Santo André. E, bom, vocês sabem, né? Certamente terá vídeo aqui sobre esse jogo que vai acontecer no domingo, 6 horas da tarde. Aliás, 6 não, 16 horas, 14 horas, dia 5 agora. Beleza, tem uma semaninha sem São Paulo pra gente sentir saudade e depois ficar puto quando o time jogar. Beleza? Valeu. Tchau.